Plástico. Esse composto está presente em nosso dia a dia quase como religiosamente. Dê uma olhada na sua volta nesse momento. As cadeiras, mesas, garrafas de água, embalagens de lanche, canetas, tecidos de roupa, os cartões dentro do seu bolso, carteira de identidade. Além dessa sala de aula, pense no seu dia até agora. Talvez você tenha ido ao supermercado. Pense em quantas embalagens plásticas você viu. Arrisco dizer que quase todas eram de plástico. Até mesmo as frutas com casca que você comprou vieram embaladas em uma bandeja de isopor e um filme plástico. E no seu caminho até aqui, você reparou nas sacolas jogadas na rua? Naquele panfleto que te foi oferecido e você descartou sem nem mesmo ver o que se tratava? É claro que o plástico tem um papel enorme na nossa cultura de consumo. Mas você sabe dizer o que exatamente é o plástico? Como ele é formado? Porque ele demora tanto para se decompor? E o mais importante, você conhece realmente os impactos que ele causa no nosso planeta e em nossas vidas? Plásticos são materiais formados pela união de grandes cadeias moleculares chamadas polímeros, que por sua vez são formados por moléculas menores chamadas monômeros. Os plásticos são produzidos através de um processo químico chamado polimerização, que proporciona a união química de monômeros para formar polímeros. Esse composto pode derivar de 3 matérias-primas principais: o petróleo, a cana-de-açúcar e o amido. Mas, sem surpresa, a maioria dos plásticos são produzidos a partir do petróleo. A palavra plástico deriva de plásticos, palavra grega que significa adequada à moldagem. Não é estranho, portanto, que ele tenha se tornado tão famoso e produzido em massa desde sua invenção. Os diferentes tipos de plástico e suas diversas características permitem que ele seja utilizado para uma multitude de propósitos. Em 1937, o químico belga e naturalizado americano Leo Baekeland criou o primeiro plástico totalmente sintético e comprovadamente viável, o Bakelite. Feito à base de petróleo, carvão e gás natural, pelo processo de polimerização, ele deu início à fabricação do plástico como conhecemos na contemporaneidade. Desde então, centenas de plásticos foram criados por empresas petroquímicas para as mais diferentes utilidades, como o poliéster em 1932, o PVC em 1933, o nylon em 1938, o poliuretano em 1939, o teflon em 1941 e o silicone em 1943. Ao falar dos danos que o plástico causa, é necessário entender que o problema vai além do que vemos nos noticiários. Isso porque o problema do plástico é muito mais do que a poluição oceânica e o entupimento de bueiros. Toda a cadeia de produção e descarte do plástico é maléfica ao ambiente. Os impactos das refinarias de petróleo são desde as consequências dos estudos sísmicos realizados na etapa de exploração até o consumo de grandes quantidades de água e de energia, geração de absurdas quantias de despejo líquido, liberação de diversos gases nocivos na atmosfera, produção de resíduos sólidos de difícil tratamento, além dos frequentes vazamentos de petróleo no ambiente marinho. Depois do refinamento e da fabricação dos milhares de produtos plásticos, eles vão parar nas prateleiras e, na sua maioria, acabam sendo rapidamente descartados, principalmente se tratando de embalagens. No meio ambiente, os problemas são bem graves. O plástico é difícil de ser compactado e gera um grande volume de lixo. Portanto, ele ocupa um grande espaço no meio ambiente, o que dificulta a decomposição de outros materiais orgânicos. A durabilidade e resistência do plástico viram problemas após o descarte. Como é a prova de fungos e bactérias, sua degradação é extremamente lenta, podendo demorar mais de 100 anos. Uma rápida busca na internet pode nos mostrar o que o plástico faz nos oceanos. Segundo o Parlamento Europeu, em 2018, os oceanos já albergavam mais de 150 milhões de toneladas de resíduos plásticos. E as perspectivas, caso tal tendência não seja revertida, são bastante pessimistas. Pois, segundo uma estimativa realizada pela Fundação Ellen MacArthur, até 2050 poderia haver mais plástico do que peixe nos oceanos. Seres humanos comem plástico através da cadeia alimentar. A forma como isso afeta a sua saúde ainda é O desconhecida. plástico é responsável por 80% dos lixos nos oceanos. No Brasil, a zona costeira compreende uma faixa de 8,7 km de extensão, a qual concentra quase um quarto da população em cerca de 400 municípios.
Muitas praias brasileiras estão sujeitas a uma intensa degradação ambiental. 90% das aves marinhas já ingeriram plástico. Os aparelhos digestivos desses animais começam a ficar cheios de resíduos de lixo e se tornam incapazes de assimilar os nutrientes provenientes de alimentos verdadeiros. 8 milhões de toneladas de lixo vão aos mares todos os anos, morrendo de desnutrição. Diversos ossos O quebrados. efeito a longo prazo pode incluir o colapso de determinadas populações como tartarugas marinhas, golfinhos, focas e vários outros. Dificuldade de respirar com a presença de plásticos nas vias aéreas. Morrem, incapazes de comer. E para solucionar um problema como esse? Não podemos descartar os clássicos 5 R's, afinal eles nos ajudam a entender sobre sustentabilidade. Ajudam, mesmo que minimamente, no problema de descarte e, talvez o mais importante, evocam um senso de responsabilidade ecológica e união social pelo bem do planeta. Mas será que isso é suficiente para resolver o enorme problema do plástico no ambiente? A resposta é não. De todo o plástico produzido no mundo, até hoje apenas 9% foi reciclado. Incentivar mais pessoas a reciclar pode aumentar a porcentagem de plásticos reciclados, mas não muda o fato de que o problema tem uma fonte. As grandes corporações são responsáveis pelo uso do plástico e sua superprodução em massa. O Plastic Waste Makers Index de feitores de lixo plástico mostra que apenas 20 empresas são responsáveis por 55% dos resíduos plásticos no mundo. A reciclagem por si só nunca será capaz de estancar o contínuo fluxo de plástico que chega aos oceanos. Precisamos atacar o problema na fonte e diminuir a geração de todo esse resíduo plástico. As maiores corporações do planeta, com todos os seus lucros e laboratórios de inovação, estão em uma posição privilegiada para nos ajudar e ir além dos plásticos de uso único. Ao redor do globo, pessoas já estão inovando com soluções voltadas à reutilização e redução do uso plástico. É tempo de acelerarmos esse processo, ir além das medidas dos passos pequeninos. Essas empresas se sentem seguras enquanto simplesmente nos mandam reciclar a poluição. Devemos continuar fazendo nossas pequenas ações individuais, mas parte disso é exigir melhores meios de produção.